nosso Pai amado, é no nome precioso do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, nos colocamos perante o Senhor, perante o seu trono de misericórdia, e pedimos, Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração, que o Senhor fale aos nossos ouvidos, nossos corações, nossas almas. Temos te louvado, Senhor, engrandecido o teu nome, e sabemos que o Senhor está a observar cada gesto que fazemos em torno do teu nome, cada pequena coisa que fazemos. Te louvamos, te adoramos, nossas glórias a Deus, nossas ofertas, nossos dízimos, as nossas reverências, a nossa ordem. Sabemos que o Senhor está a observar e queremos que o Senhor se agrade de nós, que nós possamos achar graça aos teus olhos, ó Pai, que essa igreja possa achar graça aos teus olhos, esses irmãos que estão na audiência achem graça aos teus olhos, que este ministério ache graça aos teus olhos e possa frutificar, possa dar flores e fruto para o teu reino, que haja salvação de almas neste ministério, que haja cura, haja libertação e bênção. É o que eu te peço, ó Pai, que o Senhor me tome em tuas mãos como apenas um vaso, um instrumento ao qual o Senhor possa usar para nos abençoar. É o que pedimos a tua unção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Nós vamos falar sobre o tempo da colheita, né? Vamos ler o livro A Era de Laodiceia. Eles vão falar hoje a renúncia da fé. Nós temos que entender que é um tempo de apostasia, onde muitos estão a renunciar à sua fé e muitos ainda renunciarão. Então nós vamos ler a escritura. Eu quero ler como escritura oficial. Depois vocês fiquem abertos os vossos livros, que nós vamos continuar lendo no livro de João. Efésios 5, 14. Graças a Deus. Efésios 5, 14. Capítulo 5, versículo 14. Onde diz, pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hino e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos assentar? Deixa eu abaixar um pouco esse som que está um pouquinho alto, está dando microfonia. É o tempo da apostasia, da renúncia da fé. É importante, toda vez que nós meditarmos na Escritura Sagrada, nós meditarmos. Claro que você vinha aqui, capítulo 4, versículo 17 em diante, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, muitas coisas maravilhosas, mas você precisa ler com calma, meditar. Desperta tu que dorme. Tem muita gente dormindo ainda, tem muita gente não está preocupada
com a volta do Senhor. Não estou preocupado em agradar o Senhor, viver para o Senhor. Não estou preocupado em renunciar-se a si mesmo. Filipenses 9, 29 e 2, 1 ao 10, que nós já estudamos aqui, parece que não se encaixa na vida cristã das pessoas. Mas queremos ver as pessoas sendo cristãs, mas eu primeiro tenho que ver em mim. Em mim. As Efésios 1, 29, 2, 1 ao 10, eu quero viver aquilo. Portanto, vede prudentemente como andais. É claro que eu preciso ver como eu estou andando, como que eu estou sendo representante de Cristo. Eu preciso observar se eu estou sendo mesmo um cristão, se eu não estou sendo, né? Se eu estou agradando a Deus com o meu comportamento. Isso seria uma coisa que nós observarmos em tudo, né? A Escritura diz, não como nécio, como desentendido, como sem conhecimento. Não é, meus irmãos, nós temos conhecimento da palavra. Nós vivemos no tempo que nós temos toda a luz da palavra. Então vamos fazer jus com toda a luz da palavra, né? Mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são os maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, né? Eu preciso entender qual é a vontade de Deus. E quando eu não sei qual é a vontade do Senhor, o que o Mombrano disse para Billy Paul? Billy, quanto a dúvida, pare, não prossiga. Eu quero fazer a vontade do Senhor, então espera. Nós vemos muitas pessoas nesses últimos tempos queimando a largada, né? Saindo antes do tempo, não avançando no tempo, não fazendo o que é a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é fácil de saber qual é a vontade do Senhor. Mombrano ensinou isso para nós, claramente. Quando é que nós sabemos qual é a vontade do Senhor? Quando nossos motivos e objetivos forem corretos, forem da vontade de Deus. Então, se nosso motivo e objetivo é a vontade de Deus, bate, então está tudo certo, né? Agora, mesmo, eu não acabei não falando aqui, né? Eu marquei aqui sobre que em janeiro, meus irmãos, se em dezembro, Montiago, uma Fabrícia, vê algum salão lá em Jaci, salão pequeno, salão que dá metade desse ou menos que a metade desse, e vocês me falam, principalmente se for perto da casa da irmã, da mãe da irmã, quando for perto, né? Que a gente vai alugar esse salão e vai colocar um ponto, né? Toda segunda-feira ali, né? A gente vai ter um culto de oração, um culto evangelístico e tentar, né, que a família da irmã se aproxime. E eu creio que Deus está nisso, porque eu tenho orado já há tempo nisso aqui e Deus só engrandece esses desejos do meu coração. Então, como que eu sei que isso é a vontade de Deus? Né? Meu motivo é correto, nosso motivo é correto. Qual é o nosso motivo? De ganhar almas, de tentar aproximar a família da irmã mais próximos da palavra, que talvez que fica ruim para vir, mas talvez lá não. E quem sabe um trabalho lá cresça mais que aqui? Não sabemos. Não sabemos. Mas nós temos que começar. Então estamos esperando o quê, né? Bom, Tiago já encerrar esse ano, né, o culto, né, irmão? O curso, né? Então fica mais fácil. Pode ser mais sacrificoso? Claro, né? Vai ser um tempo menor que aqui? Vai ser um tempo menor que aqui, talvez 1h30 apenas de culto, né? 1h20, 1h30. E temos que começar. Eu creio que Deus vai nos abençoar. Então, a partir de dezembro, achar um salãozinho, né? Aqui acho que daria certo. Então nós vamos já alugar. Então, não sejamos insensatos. Agora, nós vamos decorrer aqui e ler algumas outras escrituras. Vamos ver aqui.
Creio que é João 3,17. Aqui. O profeta usou essa escritura no decorrer da leitura que nós vamos ler. E o seu discípulo, lembrando-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Grave isso. Põe marca texto aí. O zelo da sua casa. O Mobrana vai ensinar, vai nos falar que nós vivemos no tempo hoje, as pessoas têm zelo, mas não pela palavra de Deus. Não é pela palavra. Isso eu garanto para os irmãos. As pessoas, as igrejas, o sistema, o zelo é pela sua casa. O Mobrana vai dizer o quê? É pelos seus benefícios. O zelo é para aquilo que te interessa, não é pela palavra de Deus. Agora isso me devorará. E eu fico triste, né? Porque é uma verdade. O zelo da tua casa me devorará. Que não é pela palavra. Não é. Agora a mensagem, a era de Laodiceia, e eu quero entrar no próximo culto, que é tempo da colheita. Nós precisamos entender, irmãos, que este tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo da colheita, é um tempo do amadurecimento das duas sementes. As duas sementes que nasceu junto, lá no começo da era, que cruzou as eras da igreja, nasceram junto, entrelaçadas juntas, as duas sementes, o joio e o trigo, e são idênticos. E este é o tempo em que os dois estão maduros, o grão está maduro. Por isso está esse rebento de manifestação. Esse rebento de manifestação, essa apostasia, né? Essa renúncia de fé, porque aquilo que não é trigo, aquilo que não é joio, não adianta, a diferença está na semente. O broto é igual, a folha é igual, a flor é igual, adoramos iguais, mas agora é o tempo da colheita, agora é diferente. Temos que entender isso. O profeta chama de apostasia e a renúncia da fé. Na página 320 ele diz assim: ó pequeno rebanho, não temais, esta era está se encerrando rapidamente. À medida que isso acontece, aqueles joios serão juntados e atados, e como a corda tríplice não é facilmente rompida, eles terão a tremenda força tríplice de poder satânico, político, físico e espiritual, e procurarão destruir a noiva de Cristo. Ela sofrerá, porém permanecerá firme. Permanecerá firme. O profeta diz em outra mensagem que o abandono virá. Então a gente não pode esperar berços esplêndidos, né? Não pode esperar e dizer que a noiva se ajuntará, mas em espírito, irmão. A noiva se ajuntará em espírito. E é poucos que verão, vai ver, aquela é uma semente, aquela é a noiva de Cristo, porque pelos seus frutos você vai conhecer. E vai chegar ao ponto que você vai ver que o joio, igualzinho, mas não tem fruto da palavra, não tem semente. Que manda semente. Quem já viu aqui, o homem da plantação ali, pegou o trigo, macetou, semente. Agora vai ver o joio, mesma coisinha, só palha. O joio não tem semente. O joio, falando lá de espiritual, não tem semente da palavra de Deus, não tem jeito.
Não tem como fabricar, irmão. Não tem como. A noiva, ela permanecerá firme. Não temas essas coisas que virão sobre a terra, pois aquele que amou os seus, ama-os até o fim. João 13, primeiro. Agora aqui, ser zeloso e arrependa-te. Agora esta falsa igreja tem zelo. Não se engane acerca disso. Preste bem atenção ao que acabamos de ler. João 13:17. É um zelo, mas não pela palavra. O seu zelo tem sido literalmente os dos judeus. João 2,17 que eu lembro. O zelo da tua casa me devorará. Porém, é um zelo errado. É pela casa de sua própria construção. Vai entendendo do lado espiritual. É um zelo pela casa da sua própria construção. É seus próprios credos. É um zelo pelos seus dogmas. É um zelo pela sua organização. É um zelo pelo seu sistema. São zelosos. Às vezes a gente não gosta muito de pregar sobre isso, que parece que está, né? Mas não tem jeito, irmão. Nós temos que entender quem é trigo, tem que entender quem é joio. Nós precisamos entender isso. E não esperar do joio que ele seja trigo. Porque quem tem, tem. Quem não tem, não tem. A ovelha, ela dá a sua lã. Naturalmente, ela não se esforça. A pomba e o cordeiro, o profeta diz, ela não se esforça. Não se esforça. Agora, o corvo, o profeta diz, ele pode comer tanto uma carne fresca, como aliás, uma semente com a pomba, e pode lá se assentar e comer uma bela de uma carniça. É um zelo errado, é um zelo de sistema, é um zelo de organização, é um zelo de credos, é um zelo de dogmas. São zelosos sim, mas para a sua casa, daquilo que te interessa. É isso que são, tanto lá fora quanto aqui dentro. Quando falo aqui dentro, é no povo da mensagem. Então tem que entender. É a sua própria justiça. Eles puseram fora a palavra em troca das suas próprias ideias. Veja se isso não é o que nós estamos vivendo hoje. As suas próprias ideias. Porque seria tão fácil nós obedecer a palavra. Seria tão fácil nós sentarmos juntos e compartilhar a mesma palavra. Mas a palavra, ela não cuida do meu zelo. Ela não cuida da minha casa. Ela não tem zelo da minha vida. A palavra tem zelo da sua própria palavra. Deus zela da sua própria palavra. Não é o manto de Elias que teve que se encaixar com Eliseu. O profeta diz isso. Eliseu teve que se encaixar com o manto, né? Nós temos que se encaixar com essa palavra. Eles puseram fora a palavra em troca de suas próprias ideias. Eles depuseram o Espírito Santo, tocaram, jogaram, chutaram o Espírito Santo e converteram homens em líderes. Olha aí, tem que falar alguma coisa? Eles puseram de fora a vida eterna como sendo uma pessoa e converteram-na em boas obras. O mesmo no conformismo à igreja em vez de boas obras. Mas é isso. É isso. Né? Se nós fôssemos ficar atrás de sistema, né?
Se eu tivesse que ser um bajulador, né? Com certeza a igreja estaria mais cheia. Já vieram perguntar: ah, é do companheirismo? Não, então não congrego contigo. Ah, é do tal companheirismo? Se eu tivesse que ser um Balaão, tiver que cortejar, né, algum sistema, eu prefiro comer pão com bolacha, irmão. Tomar água de riacho, como o Brana fala. Eu não nasci para ser bajulador, não nasci para ser falso, não nasci para dar tapinha nas costas de ninguém. Não nasci, eu sou verdadeiro, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Mas Deus está requerendo um outro zelo. Veja bem, não é um zelo de sistema, não é um zelo de agradar um homem. Preste atenção, não é um zelo de agradar um homem grande, fazer dele um líder e bajulação. Não é esse zelo, não. Deus está querendo um outro zelo. É o zelo para clamar: eu estou errado. Este é o zelo que Deus quer. Eu preciso me consertar, eu preciso me acertar. Este é o zelo. Não. Olha o que as pessoas fazem. O que o sistema faz? Não, é mentira. Nunca aconteceu. Não, é mentira. A profeta diz: ora, quem dirá que está errado, irmão? Quem dirá que está errado? Sobre o que estão todas essas denominações baseadas? Sobre o que estão todos os sistemas baseados? Sobre a reivindicação de originalidade? E essa de Deus sobre a reivindicação de que estão certas? Ora, elas não podem estar todas certas. Não podem. De fato, nenhuma só delas está certa. Todas estão erradas, diz o Mombrana, porque o zelo dela não é pela palavra, é o zelo pelo seu sistema. Você tem que entrar na dança. Se você entrar na dança dos 400 profetas de Baal, você está tudo bem. Está tudo bem. Ah, mas tinha o Micaías ali que queria profetizar, ia profetizar sobre a batalha de Josafá. Mas vocês sabem o que aconteceu. Ó, Micaías, você vai profetizar, o rei está aí, mas quando tu entrar lá para profetizar, fala conforme o nosso sistema. Fala conforme os outros 400 profetas. Mas ele não estava preocupado. Ele não estava com zelo do sistema, não. Ele disse: viva o Senhor, que só falarei o que Ele colocar na minha boca. E levou uma paulada na cabeça. E ele profetizou, chegou na frente, ele diz que o Senhor falou: eu vejo, ó rei, Israel como um rebanho sem pastor. Pagou o preço? Pagou. Mas não importa. Vocês têm que entender isso. Nós não importamos, seu Micaías. É tempo da colheita. É tempo de ir embora. O amadurecimento chegou, tem que ser maduro. Nós precisamos ser maduro. Se nós já não somos, precisamos amadurecer. Porque o trigo está amadurecendo, o joio também está. Não vai dar tempo para entrar hoje nisso, mas semana que vem nós vamos entrar. Mas quem dirá que está errado? Quem dirá? Elas estão todas erradas. Nenhuma delas estão certa. Elas são sepulcros caiados, cheios de ossos de mortos. Elas não têm vida. Vocês precisam entender isso. Não tem vida. Estão mortas. O profeta diz, mensagem muito usado, a igreja que não crê no sobrenatural, o Espírito Santo já não está nela, está morta sem o Espírito Santo. Eu creio no sobrenatural. Eu creio.
Elas são sepulcros caiados, cheios de ossos secos, elas não têm vida, elas não têm vindicação. Deus nunca se deu a conhecer a nenhuma organização, a nenhum sistema humano. Elas dizem que estão certas porque são elas os que estão dizendo. Pode falar, pode falar, pode falar à vontade, falar até papagaio fala. O profeta diz, porém, dizê-lo não converte em verdade. Não bate com a escritura. O sistema não bate com a palavra. Não bate. Agora deixe-me dizer isso aqui, ó. Eu não creio que Deus está chamando apenas a falsa igreja para se arrepender. Efésios 5,14. Neste versículo ele está falando aos seus eleitos. Eles também têm que se arrepender de alguma coisa. Muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Isso aqui é a mensagem do irmão Brando, irmão. Falsas igrejas. Muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Irmão, o sistema é cruel, é maldoso. Talvez vocês não fazem ideia. O sistema é capaz de colocar um filho contra um pai e não aceitá-lo em sua casa, porque não faz parte do sistema. Mas era filho de Deus, e Deus não deixa muito tempo o seu filho ficar enganado. Deus clareou a visão desse filho. Você está errado. Aí ele foi lá, consertou com seu pai e saiu do sistema. Eu conheço o caso que a mãe virou as costas para um filho 20 anos, não aceitando entrar na sua casa, porque o sistema dizia, não permita que entre na sua casa. 20 anos, chegar no portão e dizer, ô mãe, ô meu filho, 20 anos, não bate com a escritura, irmão, não bate. Eu vou fazer parte do sistema desse, você vai fazer parte do sistema? Não, nós ficamos sozinhos com a palavra, irmão. Não precisa de sistema, não. É milhares, é grande, é 2.000 pessoas, é reunião grande, não estou nem ligando para isso. É um monte de pastores, e dando tapinha nas costas. Eu estou enfadado disso. Eu prefiro andar sozinho, prefiro comer pão com bolacha. Eu prefiro ser um ninguém na terra, mas eu não comprometo a minha fé com Deus. Eu não dependo de sistema para adorar a Deus, não. Corromper a minha fé na palavra, a escritura diz uma coisa e faz outra, não. Mas Deus quebrou as correntes. O irmão, há uns 3 anos atrás, aconteceu esse estrondo aí, ele ligou para mim, mostrou foto, olha minha mãe, olha minhas tia, todos eles agora, nós estamos juntos, vieram em casa, nos acertamos, plantava umas coisinhas lá, estamos colhendo, vamos fazer aqui um jantar e tal, tudo feliz. Mas o que eu quero que você entenda isso aqui, ó. Muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Tem muita gente boa, tem muita gente fiel, tanto lá fora na denominação, como no sistema aqui dentro. Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus vai resgatar teus filhos ali. Vai chegar a hora certa, vai sair a Maria, o João, vai chegar a hora certa que as pessoas se reunirão em torno da palavra de Deus. Elas darão valor a essa palavra. Profeta de Deus na mensagem humilde, uma grande igreja rachou, porque quando eles foram estabelecidos sobre essa velha Bíblia, mas no decorrer do tempo eles cresceram tanto que dividiram. Aí aquela parte da divisão permaneceu crendo nessa velha Bíblia, sem se ficar enredado no sistema. Mas no decorrer dos tempos, aquele povo que saiu daquele povo, dividiu, voltou o sistema de novo. Fizeram outro sistema. E saiu um pequeno grupinho dessa vez. E chegou o irmão Brando e disse, irmão Brando, nós queremos a Bíblia, nós queremos a palavra, nós não queremos estar ouvindo o sistema, o que nós temos que fazer? O profeta dia da mensagem humilde disse, ó,
Ajunte esses pequenos irmãos que saíram. Levanta entre vós um homem simples e humilde, que não tem formação em PhD, um homem iletrado, mas que tenha o Espírito Santo, e ponha ele sobre o vosso pastor. Vai chegar um ponto, irmão, que esse povo fica ao lado, nem que tem que congregar debaixo de uma figueira, debaixo de uma tapera, não tem problema, é a palavra que predomina. Estes aqui estão adormecidos entre os mortos, eles estão ali nas denominações mortas, eles estão vagando juntamente com elas. Deus clama: desperta, arrependa-te de tua insensatez. Deus faz isso. Deus tem tirado seus filhos do sistema religioso, tem tirado seus filhos dessa gaiola, e nós estamos felizes porque nós não estamos nessa gaiola. Aqui estão eles, emprestando suas influências de tua insensatez. Aqui estão eles emprestando sua influência, dando seu tempo e o seu dinheiro. Olha aqui, ó. Esses irmãos são sinceros lá, são sinceros, eles estão emprestando sua influência, sua insensatez, aliás, sua influência, seu tempo, seu dinheiro, na realidade, dando suas próprias vidas para essas organizações anticristãs, e todo o tempo pensando que está tudo bem. São pessoas sinceras, às vezes fazendo coisas que partem o coração. Às vezes essa mãe virou as costas 20 anos para um filho, com o coração doído, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Às vezes esse irmão deu as costas para esse pai, cortando o coração. Eu sei de um irmão lá no Mato Grosso do Sul, quando o sistema já existia lá. O sistema, o velho pai dele não quis fazer parte do sistema, e aquele pastor lobo disse para esse precioso irmão, lá de Mato Grosso do Sul, perto de Campo Grande, disse assim: não receba em sua casa, não receba. E aquele homem partiu do seu coração. O seu pai era tão bom, ele foi contra, ele daria a vida. Ele falou assim: eu daria a vida para o meu pastor, tanto que a gente respeitava aquele tempo, mas eu não fiz o que ele me pediu. Se eu falou assim, pastor Creve, imagina se eu tivesse feito isso com o meu velho pai, e depois ele partido, como eu estaria hoje? O sistema é cruel. O sistema põe pai contra filho, filho contra pai, põe um irmão contra irmão, contra uma igreja contra outra igreja. Se você não faz parte desse sistema. Mas isso, irmão, é para ter mesmo. É o joio. Não, são pessoas sinceras que estão fazendo algo pensando que está agradando a Deus, e todo o tempo pensando que está tudo bem. Eles precisam se arrepender, eles devem se arrepender, eles precisam ter uma mudança de mente e voltar para a verdade. Eles precisam deixar o sistema, o homem, e servir a Deus, deixar de adorar o homem para adorar a Deus, para amar os seus irmãos, para respeitar, não em torno da sua casa, não ser zeloso do sistema. São zelosos, mas o seu sistema não são zelosos pela palavra. Sim, esta é a era mais que precisa se arrepender. Essa é a era mais difícil, povo mais difícil, de pastores mais difícil. É esta a era que nós estamos vivendo, e esta é a era que mais precisa se arrepender. Mas o profeta diz: ela se arrependerá. Ela trará de volta a palavra, ela introduzirá novamente o Espírito Santo na vida dos homens,
reverenciará Jesus novamente como o único Salvador. Eu digo que não porque o versículo seguinte revela a impressionante e chocante verdade do encerramento dessa era. A gente observa o profeta, onde outros estão a dizer que não é verdadeiro. Olha que coisa maravilhosa. Em uma página, quanto o Mombrano está nos ensinando a voltar para a palavra, né? Em uma página apenas, o quanto que o Mombrano está nos ensinando a deixar o homem, deixar o sistema e voltar à palavra. Ele só guia nós para a palavra. Aí diz a mensagem e a Bíblia. Não, eu não concordo que a mensagem é a mira da Bíblia, não são duas, é uma coisa só. A mensagem e a Bíblia é uma coisa só. O que o Mombrano está pregando é a Bíblia. Então, se minhas pregações forem impressas, então é a mensagem, minha pregação e a Bíblia. Se a mensagem desses grandes pastores for impressa, pregação, então vai ser a mensagem do profeta, a mensagem do Caetano, a mensagem do fulano, a mensagem do Beltrano. Não é nada disso, irmão. É que é a Bíblia, o profeta está pregando a Bíblia. Escritura, aqui é a Bíblia. Apocalipse 3:20, Bíblia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se aceite comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É Bíblia. Agora aqui há uma confusão a respeito desse versículo, porque muitos obreiros individuais usam no evangelismo pessoal que se Jesus estivesse à porta do coração de cada pecador, batendo para entrar, se seria dito então que se o pecador abrisse a porta, o Senhor entraria. Porém, esse versículo não está falando a pecadores individuais. Esta mensagem inteira tem uma conclusão, assim como tem cada mensagem em cada era. No versículo 22 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, essa mensagem para a igreja da última era, esta é a condição da igreja de Laodiceia à medida que seu fim se aproxima, não é uma mensagem individual para uma pessoa, é o Espírito nos dizendo onde Jesus está. Cristo deixou a igreja. Não é este o resultado ou o fim lógico se a palavra é posta de lado em troca de credos? Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é muito forte. É muito forte. Ah, mas cantam. Ah, mas pregam. Ah, é. Estão pregando o quê? Cristo? Eu estou pregando homens, né? Estão pregando homens. Estão servindo a Cristo ou a homens? Preste atenção, irmão. Não é uma mensagem individual para uma pessoa, é o Espírito nos dizendo onde está Jesus, onde está. Cristo deixou a igreja. Não é esse o resultado ou o fim lógico se a palavra é posta de lado em troca de credos, em troca de sistema? O Espírito Santo posto em trocas de papas, bispo, presidente, conselheiro, etc, 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 etc. E o Salvador desprezado em troca de um programa de obras ou de filiação à igreja. Vê se não é isso que acontece no exato momento. Ou de algum tipo de conformismo, ou de algum tipo de conformismo de um sistema eclesiástico. Se isso acontece, Cristo deixou a igreja, Ele está lá de fora. É forte. É forte. Eu creio que Deus, por sua graça, trabalha individualmente com os irmãos fiéis, que estão pensando fazer algo para Deus, dando seu tudo, como já lemos aqui. Mas Deus trará eles para fora.
Pode tocar um fundo, irmã Suziane. O que mais pode ser feito contra ele? O profeta disse: quando isso acontece, isto é apostasia, isto é a renúncia da fé. É a renúncia da fé. Quando as pessoas dizem assim, ó, meu sistema diz assim. Quantas vezes já disse, mas a Bíblia está falando assim, irmã, a Bíblia está falando assim. A pessoa dizendo no evangelismo: não, eu estou tranquilo, porque a minha igreja diz assim. Eu falei, mas a Bíblia está falando assim. Estou tranquilo, a minha igreja diz assim. E no nosso meio, quantas vezes o nosso profeta fala de um jeito e as pessoas fazem de outro? Não, o nosso pastor, nosso companheirismo, nossa igreja, não, mas o profeta está dizendo aqui assim, ó. O profeta está falando assim. Apostasia é uma renúncia da fé. Esta é a porta aberta para o anticristo, pois veio em nome de seu pai. Se um veio em nome de seu pai, Jesus, e não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio nome. João 5,43. Mentindo, com um sistema, bajulando. Eu não sei que essa palavra, ele diz aqui, ó, embusteiro, que se pesquisar, aí a esse aceitarão. Jesus disse em 5,43: eu vim em nome do meu pai, eu fiz. Se não crer em mim, creia nas obras, que as obras testificam que eu sou eu. Eu vim em nome do meu pai e vocês não me acessaram. Qualquer outro que viesse em nome de outro, vocês aceitam. Irmão, vê se isso não acontece hoje. Em nome do profeta não aceita, em nome da palavra de Deus não aceita, mas em nome de um sistema. O que o sistema fez, está feito. Só não tem o nome escrito no livro, né? Do sistema, que aí seria muito grosseiramente. Mas para que serve as apresentações? Para que serve? Para você escrever o seu nome ali, ó. Ah, teve lá. Ah, teve lá. Faz parte, faz parte. É a verdade, irmão. É a renúncia da fé. Aleluias. Vamos encerrar aqui com isso aqui, ó. Vou marcar aqui para nós continuar aqui em diante. Agora podemos ver, porque houve duas linhas, uma verdadeira e uma falsa. Agora podemos ver porque Abraão teve dois filhos, um segundo a carne, que perseguia Isaque, e um segundo a promessa. Agora podemos ver como procedentes do mesmo pai saíram dois meninos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus, e outro conhecendo muito da mesma coisa, porém não do mesmo espírito. E é por isso que perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por reprovar, não. Deus reprovou por causa do eleito. Eleito não pode perseguir eleito. Eleito não pode causar dano a outro eleito. O eleito não faz isso. O eleito, ele trata o seu próximo como maior que você. O eleito padece pelo nome de Cristo. O eleito não faz contenda por vanglória. O eleito considera os outros superiores a si mesmo. O eleito não atende cada um para o que é propriamente seu, mas propriamente para o que é dos outros também. O eleito
há nele o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fez semelhante aos homens. Achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obediente. O eleito é obediente até a morte, morte e cruz. É os frutos. Qual é o fruto do eleito? Qual que é o fruto do eleito? Eleito não pode perseguir a outro eleito. Eleito não pode causar dano a outro eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Esses reprovados são religiosos. O profeta diz: são espertos, sabe falar, sabe se expressar, são espertos. Eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas babéis, eles edificam sua cidade, eles edificam seus impérios durante todo o tempo, invocando a Deus. Mas eles odeiam a verdadeira semente e farão o que podem, no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Porém, eles são necessários. Eles são necessários. É isso que nós precisamos entender. Que tem a palha como o trigo. Que tem a palha com o trigo? Nenhuma palha, nenhum trigo. Mas no fim o que acontece com a palha? É queimado com fogo, que nunca se apagará. E o trigo, onde está ele? Está se ajuntando ao seu celeiro. O profeta diz: guarda-te, eleito, seja zeloso, cauteloso. Nós vamos continuar a próxima semana. Então ele vai dizer aqui que é o tempo da colheita. Os dois estão amadurecendo. Se algo amadurecer em mim contrário a essa palavra, isso mostra o que eu sou feito. Mas se cada vez a minha vida bate com essa palavra, que os meus frutos batem com essa palavra, isso mostra que eu sou eleito. O que mostra que eu sou eleito é os frutos. Não tem como fugir disso. São os frutos. São os frutos. São atitude, né? Nossos corações, nós temos que estar assim, limpo, descansado, e não segurado em homem nenhum, em sistema nenhum. Eu e Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos na audiência. Vamos cantar um louvor?